Pamela é chefe de memórias, então ela vai explicar o que é isso. Mas eu já posso adiantar que é um trabalho que vem revestido de muito sentimento, de muita entrega, de muito significado. E acho que falta muito disso na nossa correria do dia a dia, inclusive relacionado à alimentação. Então as pessoas estão se alimentando mal exatamente por não, de repente, verem tanto sentido e botarem tanto amor no que comem, né? No ato de cozinhar. Mas enfim, isso é só aqui uma reflexão de início de semana, né? Pamela, conta pra nós. Que história é essa de jantar de memórias? Então, isso tudo nasceu de uma experiência, antes mesmo de virar um negócio, eu gostava muito de cozinhar para os amigos, para os meus familiares. Então, a primeira história que virou um menu foi numa ministração em que eu estava numa igreja. Eu ouvi uma história em que dois irmãos, um vendia o direito de progenitura por um prato de lentilhas. Então, eu achei isso muito significativo e decidi transformar aquilo em um menu. Então, eu contei toda a história através de comida, experiência e apresentei para algumas pessoas. E depois eu comecei a criar outros menus com histórias importantes, mas nunca com o intuito de que isso virasse um negócio. E depois, então, até trabalhar com uma agência, a gente começou a ver que era uma possibilidade. Mas antes de virar um negócio, é muito importante que a gente também pode fazer isso em casa. O ato de cozinhar, a gente sempre lembra um cheiro, uma comida, um tempero que remete a uma história geralmente das nossas avós, as nossas mães. Sempre tem uma comida que relembra, que lembra a nossa mãe, aquela pessoa que nos iniciou na gastronomia. Então, o meu intuito é que a gente vive numa tecnologia, numa bolha, né? Então, geralmente, como você pode experimentar, é tirar a pessoa do celular, voltar para a mesa, ter um momento de qualidade, da gente poder olhar um no olho do outro, poder ter esse momento de reconectar as pessoas. Então, esse é o meu sonho, que a música faça sentido, que eles possam escutar uma história que faça sentido e a comida seja só um elo, para que uma excelente desculpa para eles estarem na mesa mesmo. Só um elo, mas é interessante como as pessoas se conectam por meio desse ato, né? Exatamente. Só para que o telespectador compreenda como é que a Pamela chegou aqui, porque eu fiquei encantada com o conceito. Um amigo do meu marido deu para ele essa janta, tá? Uma janta de memórias de aniversário, ele fez 40 anos. E a Pamela foi lá em casa, eu não conhecia ela. E quando eu fiquei sabendo do conceito na semana passada, porque eu participei, no fim acabei participando da organização, fiquei enlouquecida. Eu quero que tu conte, Pamela, como é que foi a construção dessa janta especificamente e de outras, né, que tu já tiveste, enfim, algumas mais românticas, para que as pessoas consigam compreender a essência do que tem por trás, né? É legal. Então, por exemplo, o jantar que foi de ontem. Então, o amigo entrou em contato comigo e disse que gostaria de homenagear uma pessoa. Então, no caso do Juliano, ele me pediu que o tema fosse amizade. Então, a pessoa escolhe o tema em que gostaria que fosse o tema mote do jantar e a partir daquilo eu desenvolvo o menu. Pode ser uma única palavra, pode ser a história de uma vida inteira de um casal. Então, eu faço uma entrevista, eu me encontro algumas vezes, eu posso ver uma locação especial, eu posso fazer, como eu fiz ontem, a trilha sonora exclusiva, a gente pode colocar música, mas nesse sentido, a amizade e o sal, que foi algo que foi muito presente no jantar, ele, como a amizade, uma amizade que ela resiste através do tempo, que foi o caso do seu esposo e desse homem, é muito lindo. Então foi construída e cada característica do sal foi representada em um dos pratos. Foram 4 passos do jantar e cada passo tinha uma característica do sal e uma característica da amizade deles. Então eu ia narrando, contando as histórias dessa amizade, as características do sal e aquela característica estava no alimento. Então, e a gente sempre monta os pratos na frente do cliente também para que eles possam se conectar ainda mais com aquela comida, para que eles possam lembrar, ela montou assim, teve essa questão do sal e o sal estava presente também na decoração. Então, tudo
tem que conectar, cada passo tem que conectar com a história e a pessoa tem que se sentir parte daquilo, por isso que a gente monta na frente da pessoa. Não, e foi sensacional. Vocês vejam que eu me dei bem, porque eu entrei de lambuja nessa história, né? A princípio, eu não tinha nada a ver com a história, mas eu fui lá, estava lá, curti. E eu achei sensacional. Aliás, vocês verão o quadro que foi montado com base na janta ontem, depois todos os detalhes. Mas realmente, cada prato tinha uma razão de ser. Então, a entrada tinha uma couve. Como é que se chama aquela couve? Foi um crispes porque eles conheceram através de um jogo de futebol. E aí eu também fiz o contexto histórico que o futebol chegou no Brasil por Charles Miller, que foi um jovem também, como eles se conheceram na juventude, e ele foi estudar na Inglaterra, e quando ele voltou, ele estava tão apaixonado pelo futebol, como todos os jovens, os meninos, né, e a gente também. Então, ele acabou trazendo essa paixão para cá e nós adotamos o futebol. Então, o Brasil ainda é conhecido como o país do futebol, porque nós somos ainda a seleção com mais títulos e é uma febre, né? O futebol é uma paixão de verdade. Então, a gente criou um campo de futebol para que vocês pudessem comer. Então, a gente fez um fish and chips em cima de um crispes de couve. Eu literalmente comi um campo de futebol. Né? Agora, isso também é uma experiência que eu fiquei imaginando sensacional para os apaixonados também, né? Já dá vontade de sair pedindo em casamento numa situação daquelas. O que tu já teve de situações assim que foram montadas e que tu te emocionou também? Eu fiz um pedido de casamento que foi muito especial, em que o noivo não sabia muito bem como fazer o pedido. E também foi uma dica, aí a gente acabou entrando na casa, ele saiu para fazer algo e levou ela junto e a gente entrou, uma equipe entra, a gente faz toda a ambientação romântica, a gente colocou um músico cantando Elvis Presley. Olha! E a gente fez um menu também baseado em como eles conheceram, na verdade na personalidade, e ele era um israeli, e um judeu e ela era uma italiana. Então a gente juntou as duas gastronomias e foi contando as histórias desde os apelidos carinhosos que eles tinham, até a gente escondeu as alianças e também ele fez o pedido no final. Então foi muito emocionante. Ai, me arrepiei até. É bem emocionante. Hoje eu tenho um outro evento muito especial também, que é uma boda de 40 anos. Eles também não sabem, então vai ser uma surpresa. Então é sempre muito especial. Cada menu é único, como a nossa história, né? Cada um de nós passa por coisas diferentes. Então, os românticos, né, os apaixonados, eles também têm uma vez muito importante e, na verdade, é um foco bem importante do meu trabalho, para que faça muito sentido esse pedido, esse momento tão especial, que é o pedido de casamento. Agora, tu também tem que te inspirar com a história para tu criar, porque como tu falaste, né? Cada jantar é um jantar, cada menu é um menu, tu não repete, então tu contextualiza de acordo com a história, é muito personalizado mesmo. Muito. Como é que tu faz esse trabalho de inspiração? Então, nos primeiros, eu levava 2 meses pesquisando. Nossa! Porque eles também eram meus amigos, então não tinha, né, essa relação, eles esperavam, mas vinham ingredientes da Amazônia. Então, quando eu queria contar uma história muito, por exemplo, a história do Brasil, algo muito significativo, a gente precisa esperar um pouquinho mais de tempo, para que as coisas sempre tenham que ser a excelência. Mas hoje eu preciso levar um tempo de um ócio criativo, né? Eu leio bastante e entrevisto, faço áudio. É uma entrevista mesmo com o cliente. E aí depois eu leio, eu vou para algum lugar para me inspirar, como se eu tivesse que escrever um roteiro de uma história de uma vida. E aí depois, com a história pronta, eu começo a me inspirar e fazer testes de receita. E só depois eu marco o jantar com o cliente. Então, por exemplo, essa que foi de uma semana para outra, também foi um desafio, né? Mas deu muito certo, foi muito emocionante para mim também. E acaba sendo sempre uma surpresa também para mim.